Fala, turma! Bem-vindos! Mais um episódio, o segundo episódio de uma série de 4 do nosso Cybercast, um podcast ou videocast voltado para a nossa comunidade de parceiros, integradores, Cisco, para a gente discutir um pouquinho o cybersecurity, o momento, o mercado, necessidades, tecnologias. Eu, Fábio Pique, estou aqui com vocês hoje, junto com o meu parceiro, Flávio Costa. Flavião. Bom dia, galera. Bom dia. Sejam bem-vindos novamente, né, ao nosso segundo episódio desse maravilhoso podcast, Cisco Cybercast. Né, Nossos convidados de honra. Nome completo. Jorge Almeida, bem-vindo. Poxa, muito obrigado. Um prazer estar com vocês aqui nessa roda com meus amigos. Fernando Zamay, bom dia. Bom dia, turma. Obrigado pela oportunidade aí de estar no... Como que é o nome? Cisco Cybercast. Isso aí, muito bom. Bom. Isso aí. Pessoal, hoje é o primeiro episódio, a gente gravou aqui com o Luiz Matos, falamos 1 hora de Zero Trust, falamos pra caramba, batendo um papo muito legal sobre Zero Trust, e hoje a ideia é a gente evoluir, dar continuidade, ampliando o nosso tema, falando um pouquinho de SASE, Security Access Service Edge, nesse mundo de acrônimos que a gente vive em cybersecurity. E aí eu queria começar colocando aqui na mesa uma questão básica. O que para vocês é SASE? Na Quer verdade, começar, Flavião? antes da gente começar, só queria dizer um negócio. Muito obrigado a galera que assistiu aí o primeiro episódio. Bastante comentário positivo, muitos elogios ao nosso convidado, né, o Penta CCIE. O Brasil é Penta e o Luiz também, né, em CCIE, Luiz Matos. Então, obrigado por acompanharem a gente também nesse segundo episódio, nessa saga aí de 4 episódios de podcast. Espero que a gente continue e consiga fazer mais, né? Vamos ver, tudo depende aí de vocês apoiarem a gente, compartilharem essas informações e darem as suas sugestões e opiniões também. Dá o like. Dá o like, deixa o like. Não, peraí, tem a parte do clica no sininho, põe o... Clique no sininho, inscreva-se no canal. Ainda não tem assinatura, porque, né, não chegamos nesse nível, mas... Mas pode ser, entre outros, do seu canal. Sim. Está no forno. Vamos lá. Security Access Service Edge. Quer começar, Flavião? O que é SASE para você? O que é SASE? Uma ótima pergunta, né? Não sei se eu falo o que é SASE ou se eu falo o que é SSE, né? Porque agora a gente tem as duas terminologias. Mas eu costumo dizer que essa é uma convergência, né? É uma ideia de algo que não é muito uma novidade. Inclusive, tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre SASE. Inclusive, foi um dos primeiros vídeos em português sobre o tema, sobre o assunto, né? Gravei lá em 2019, quando a Gartner anunciou esse termo. Então, basicamente, uma definição Gartner de SASE é que se trata de uma convergência tecnológica entre soluções nativas na nuvem, de redes e de segurança, em algo unificado e, teoricamente, mágico, né? Disponível ali na nuvem. Então, como eu falei antes, essa convergência não é uma novidade, né? A gente já viu isso acontecendo em outras fases, né, do nosso mercado, como, por exemplo, o conceito de UTM, né? Antes a gente tinha um firewall, que era uma figura de um equipamento que operava especificamente em camada 3, em camada 4, né, o Stateful Firewall. E aí, conforme novas tecnologias foram surgindo, a necessidade maior de controle de aplicações, alguns fabricantes foram acrescentando funcionalidades nesse mesmo equipamento. Ao invés de fazer uma caixa nova, né, colocaram tudo em uma única caixa, adicionando esses serviços de IPS, IDS, controle de aplicações, e deram o nome disso aí de UTM, ou então o Next Generation Firewall, né? Agora a gente está nessa tendência de Next Generation Solução de Segurança na Nuvem, que é o famoso SaaS. Então, uma visão simplificada aí é o que eu entendo sobre o conceito. Depois eu queria voltar nessa questão UTM versus Next Generation Firewall. Zamay, quer dizer que hoje você vai no cliente, ele olha para você e fala: estou aqui desesperado para fazer meu projeto de SASE. É assim? Todo dia. Vários. O cliente sabe o que é isso? O cliente Não. tem esse conceito? Não, e é interessante que eu até quero ouvir, né, a interpretação de SASE de cada um, porque cada um compreende de uma forma, né, existe o conceito, existe a ideia, e cada fabricante puxa para um lado, né? Aí começam as distorções, né, daquela ideia original, e aí vem uma carga alta de marketing também, né? O nosso mercado é um dos mais poluídos
né, em marketing para direcionar a solução que eu tenho. Se eu tenho uma cafeteira só para vender, minha cafeteira é SaaS. E aí eu dou um jeito de achar uma brecha na interpretação e coloco ali. Isso cria, sim, uma complexidade. Deve ser difícil, né, para os clientes. No né? sentido de confusão de conceitos, né? Conceitos, né? Ou até de você, se você realmente está aderente, né, está indo na direção, né, do conceito, da metodologia, da tendência, ou se você está entrando numa arapuca de marketing de um vendedor vendendo uma solução pontual. Né? Então, tem muito disso. Tem no TM, tem no SaaS, tem no Zero Trust, tudo isso que a gente vai falar aqui tem. E é tudo muito mais simples, né? As questões acho que são mais simples. Até olhando, né, como que cada um vê o SaaS. Se pegar pela sigla, né? Secure Access, Acesso seguro. Service Edge. Né? Secure Access, Service Edge. Então, de acesso seguro, de serviços de borda. Isso. Né? Então, quando a gente fala serviço de borda, é quando você está indo para o mundo externo, a internet, e aí tem uma borda que te protege. E o que é interessante é assim, né? Esse conceito hoje ele é tão importante e ele ajuda tanto em segurança que acaba se perdendo os benefícios frente ao marketing de cada solução pontual que quer distorcer e dizer o que é. O Gartner tirou o A. O Gartner teve que tirar o A do Access porque ele viu que no mercado ninguém estava preparado para falar de acesso e falar de segurança. Eu acho que essa que é a verdade. Então, primeiro jogou o conceito original. Cara, fantástico. O que o conceito prega? Ele endereça alguns pontos. Tudo que você consome de segurança hoje, né, você consome firewall, que é uma capacidade, você consome um Deep Inspection, que é chamado de IPS, que é Pattern Matching, que é uma capacidade. Você consome um Application Visibility Control, que é um Deep Inspection também. E se quando eu falo Deep Inspection, depois tem uma pegadinha bonitinha ali. Você consome CASB, que é outra confusão que ainda não foi equacionada no mercado e que somou com o SaaS e ninguém entende direito quando fala que é CASB. Cloud Access Security Broker. Diferencia o SaaS do CASB, pela nomenclatura, né? Cloud Access Security Broker. Legal. É o Edge é mais genérico. Cloud seriam aplicações cloud, um broker que está na borda. O intermediário. Broker, Edge. Eu sou o broker. Então, poderia ser um proxy. Né? Proxy. Né? E, na verdade, o CASB, né? A CIS comprou algumas empresas de CASB ao longo da história, algumas não deram certo, fez parcerias, eram empresas de proxy. Né? Então tem uma simplificação. Você consome proxy. Né? E o proxy tem uma coisa interessante ao longo da história. O proxy, como é que você direciona o fluxo para ele? Né? Como que a rede manda os dados para o proxy inspecionar. O proxy tinha os métodos dele, que eram proxies explícitos, transparentes. Tinha que configurar o browser, né? Configura o browser, configura ali, tem um monte de limitação, um monte de pau. Aí o que aconteceu? Historicamente o proxy foi evoluindo e falou assim, não, a rede manda para o proxy. Protocolos malucos lá, qual que era o nome daquela? WCCP, que a rede mandava para o proxy transparente, né? Sem ter que fazer uma triquitana maluca. Estou falando de rede. Tem gente tentando usar isso ainda. Então, aí você pega uma borda tradicional, a borda tradicional tem o Firewall, tem o IPS, tem o NG Firewall, né, que seja, tem o Proxy, e tem um monte de protocolo tentando fazer a rede conversar com essas coisas separadas. E tem, por exemplo, coisas que você talvez não tenha. Sandbox. Empresas mais maduras tem o tal do sandbox, né, que é você mandar o arquivo que passa por ele, você está fazendo um download. Pega aquele arquivo, uma planilha Excel, um executável, alguma coisa, manda para uma caixa que tem uma máquina virtual, roda aquele arquivo para você e analisa, que é o tal do sandbox. E tem um protocolo para falar com esse cara. ICAP, WCCP, tudo isso é complexo. Complexo, caro de operar, dá pau. A verdade é que dá muito problema. Operar uma borda tradicional em appliances, né? Tudo isso indo para lá, voltando, DLP, põe o DLP também. DLP também tem uns protocolos para... E cada um de um vendor. E poderia ser também dentro do conceito de CASB, né, teoricamente. Sim. CASB é interessante. Toda vez que alguém fala, eu quero CASB, defina CASB. O que é? Aí você vai ver, você quer um proxy, né? Você quer um... CASB começou pela ideia do que é Shadow IT, né? De você fazer. Então, assim, em geral, né? Como a gente está falando do SaaS, né? O conceito.
eu tenho um monte de capacidades para consumir. E aí tem um ponto interessante, aí talvez acho que é o maior pulo ali. A gente citou aqui várias caixas. Firewall, PS, Proxy, Sandbox, esqueci mais alguma? DLP, talvez. DLP tem caixa também separada. E aí esses caixas todas ali com protocolos malucos que dão pau, que mexem na rede, são protocolos para pegar da rede. Rede, manda esse negócio para cá para passar lá e voltar, né, para inspecionar. Por que tem caixas separadas historicamente? Por que eu tenho uma caixa de firewall, uma caixa de PS e uma caixa de... E quando eu falo caixa, é CPU e memória. Né? CPU, memória, banda, disco e etc. Por que eu tenho um poder computacional separado para cada caixa? Que é uma verdade que ninguém quer admitir, que toca o TM. Né? É engraçado que assim, todo mundo brinca e sacaneia o TM, como é o pato. Tem asa, não voa, tem nada dele, não nada. Todo mundo sabe que, na verdade, se você tentar usar o TM com tudo que ele oferece, ele não funciona. Por quê? Porque aquela caixinha barata, TM tende a ser o mercado mais low-end, ela tem pouca MMU, pouca CPU e pouca memória. Ele faz tudo? Faz. Um de cada vez. Se eu ligar todo mundo junto, acabou o CPU, acabou a memória. Ele poderia fazer? Poderia. Você vai ter que comprar uma caixa maior. Você vai ter que comprar um hardware maior, uma CPU maior. Os gamers sabem disso, né? Você quer um jogo aí, o simulador, a placa de vídeo, sei lá qual aí, da NVIDIA, você está comprando mais CPU e mais memória na sua placa de vídeo, para processar melhor o seu jogo. E o jogo de segurança, todo mundo sabe, sacaneia o TM, mas continua colocando RFP de comprar o TM. Continua colocando RFP com todas as capacidades, excluindo players muito bons em alguns cenários, e comprando a ilusão. Porque no final ele sabe que ele não vai conseguir usar. E aí tem um ponto importante. Eu citei porque que cada um tem uma caixa, porque tem CPU e tem memória. Toda vez que a gente falar Deep Inspection, puxando, né, para a literatura, Application Visibility Control, quero saber que a aplicação está passando. É um Deep Inspection. PS é um Deep Inspection. Eu tenho que abrir o pacote, olhar dentro dele lá no Layer 7, ver tudo que está dentro daquela correspondência, né, daquela informação, e aplicar a minha tecnologia de análise, que aí a tecnologia de análise muda. Se for uma verificação de padrões por chaves, é o IPS. Se for uma verificação da cloud, é o CASB. Se for uma verificação... Só que também todo mundo ignora o fato de que aquilo é criptografado. Qual aplicação hoje vai para nuvem, para a internet, que não está criptografada? Nenhum. Ou quase nenhum. Pouquíssimas, tendendo a zero. Tendendo a zero. E se tiver... é gap de segurança. Tem Exato. que ter alguém lá para tirar. Porque tem uma aplicação que não tem criptografia. Então, esse é um tema interessante, né? O Jorge conhece muito de criptografia. A verdade é que já é difícil a aplicação criptografar. Por uma aplicação não criptografada versus aplicação criptografada, o dono da aplicação vai ter muito mais servidores para gerir chaves e poder computacional de criptografa, decriptografa, criptografa, decriptografa. Então, é uma verdade ignorada que dói. Né? Aí você vê a RFP assim, quero todas as especificações de Deep Inspection do mundo numa caixa pequena e barata, que se eu ativar o Decryption por si só, ela morreu, ela não suporta lá 5K de performance, e aí você vê players, né, que tem ofertas mais, e não só a Cisco, tá? Mas a Cisco tem os dois, mas e eu posso falar de UTM com propriedade, porque a gente tem 2 UTM, 3 UTM, sei lá. Todos eles têm esse mesmo desafio, porque é um desafio de computação, não um desafio do fabricante. Tá? Quando você pede tudo isso e você exclui as ofertas, como que é o nome quando fala assim, eu tenho uma oferta compreensiva, né? Um comprehensive, tem uns marketing bonito, né? Sim. Sei lá, o cara criou uma oferta compreensiva para aquilo que você usa. Esse é o conceito, por exemplo, da Merak. A Merak foca nos 80% daquilo que você realmente precisa, né? Balanceado para que você use os 80%. Aí você pede uma especificação de 100%, você não vai conseguir usar tudo, e no dia a dia você usa 15%, 20%. Né? Você jogou dinheiro fora.
Quem especificou assim jogou dinheiro fora. Então, aí só para completar o raciocínio desse papo de performance, de special, capacidade e redes, né, que é o acesso, que é você consumir todas as capacidades de segurança em sua totalidade. E vamos falar que decryption também é uma capacidade extremamente importante para a segurança. Se eu colocar lá um NG Firewall e não botar decryption, você fez tudo o que ele faz em quantos % de tráfego? 2. 2. Cara, você deixou um... E sabe o que é interessante? É um papo talvez mais importante, mais que os arquitetos deveriam se preocupar mais em pôr em prática e totalmente ignorado. Né? Totalmente ignorado do ponto de vista de RFPs que a gente trabalha, discussões que a gente tem. E aí quando você tem todas as capacidades, né, sem se preocupar, né, sem se preocupar com a caixa, eu vou fazer a aquisição das capacidades como um serviço. Essa é a grande sacada. Eu vou contratar aquelas capacidades como uma subscrição, vou pagar por mês, baseado no número de usuários, baseado na banda, baseado em alguma forma comercial coerente. De forma modular também, né? Modular, por capacidade, por consumo de capacidades de inspeções que fazem sentido para a minha empresa naquele momento, né? O sentido é de acordo com o momento, a realidade, que unifica a rede. Por que rede? Porque eu tenho que mandar esse fluxo para a internet. A sua rede, né? Quando a gente fala de uma nuvem, então eu vou mandar para a internet. Como? Alguém tem que configurar a rede. Como é essa configuração? Essa configuração é complicada, ela é difícil, ela pesa na caixa, né? A pessoa ignora a rede. O Gartner tem que tirar o A do Access, porque pouca gente eu tenho ofertas de SaaS com rede. O cara tem oferta de SaaS sem rede. Me mande o fluxo. Quem é um cara de segurança que já tinha essa pegada de mande o fluxo? Proxy. Proxy já tinha todo um esquema lá de mandar o fluxo para ele e aplicar as inspeções. Aí passava por todas as inspeções. Então, no final, quando você olha, né, o maior benefício que eu vejo de SaaS é você consumir as capacidades de segurança em sua totalidade como serviços. E quando eu falo como serviços, ele tem que funcionar. Não tem essa do protocolo entre o firewall e o proxy não funcionou, que é o WCCP. Se não funcionou, o vendor que está lá, botou um capô na nuvem, ele que se vira para resolver. Existe um ganho de OPEX monstruoso em ter SaaS frente ao tradicional, on-premises que seja, que não vai para a conta, porque é difícil. É difícil contabilizar quanto é que você gasta numa GMUD, quanto é que você gasta numa gestão de mudanças, né? Quantos profissionais estão envolvidos na noite para atualizar o proxy ou para atualizar o firewall. Pô, esse é um custo. Tem hora extra. Para manter a infra de forma geral, né? Que é a equação. Você fez um slide bacana. Você me mandou uma vez, acho, do churrasco. Você lembra? Fazer o churrasco. Eu não lembro exatamente a história, mas é assim: se você for organizar o seu churrasco, você tem que comprar carvão, você tem que não sei o quê, você tem que refrigerante e tal, limpar a churrasqueira, pagar a pessoa que limpa o ambiente. E aí, quando você contrata o churrasco as a service, eu não lembro se o cenário era ir na churrascaria ou não. Sim. Seria o software as a service, né? A analogia que algumas pessoas usam com pizza, com churrascaria, né? Mas para ilustrar esse esquema de responsabilidade compartilhada. Compartilhada. Que você contratou um serviço, né? Agora, não é uma discussão pequena ou simples para um cliente. E aí, Jorge, para mim, ela começa com casos de uso. Então, talvez, para você poder construir tudo isso, a gente poderia pensar nos casos de uso mais comuns para começar essa discussão. Qual que é a tua visão? Legal. Voltando no início da conversa ali, né? A origem do SaaS. O que é SaaS? Eu acho que foi uma resposta a uma mudança que o mercado estava sofrendo e continua sofrendo. Pensa bem, como que nós costumávamos trabalhar? Ir para o escritório, né? Trabalhar de lá e, portanto, lá no seu data center, que funcionava com aquela segurança de borda, né?
o que tinha ali? Tinha toda essa pilha de produtos de segurança que só foi aumentando. Passamos anos trabalhando disso. Só que pessoas trabalham de casa, pessoas trabalham da rua. Pandemia. Agora, então, pandemia, né? E qual foi a mudança natural que aconteceu? Foi forçada, a verdade foi essa. A gente só talvez não tenha percebido, já estava acontecendo. Por que eu devo manter o meu proxy on-premises? E a função básica de um proxy é o quê? Controlar o acesso que vai para fora, que vai para a internet. Ocorre que com o que nós trabalhamos hoje? Um browser na frente. Praticamente tudo já vai para a internet, né? Então, faz todo sentido levar esse proxy, e eu falo proxy porque é a principal, né? Talvez seja a principal função ali dentro de um SaaS, que motivou essa migração. Então, o proxy não faz sentido mais você ter dentro de casa. Leva isso para a nuvem. Leva isso para a nuvem. Porque quem está trabalhando de fora não precisa mais fechar uma VPN para sair para a internet usando todos esses recursos computacionais caros que o Zamay falou aqui, de criptografia e tudo mais. Leva isso para a nuvem como um serviço. Só que tem muito mais coisa além do proxy, né? Tem todas essas tecnologias que nós mencionamos aqui, Firewall. Poxa, se eu estou indo para a internet, por que eu vou fazer regra de Firewall também tendo que fechar uma VPN ou até um Firewall de host, quem sabe? Por que não levar isso também para a nuvem? E assim nós vamos fazendo, talvez, e essa é a minha visão, depois do Next Generation Firewall ou UTM, o SaaS é o melhor exemplo de consolidação de funcionalidades que a gente vê, né, no mercado de segurança. O que a gente viu foi uma complexidade muito grande, né, crescente em termos de funcionalidades, tecnologias, a todo momento empresas surgindo com tecnologia para cobrir aquela lacuna X que apareceu por conta do ataque avançado Y. Então, a operação fica complicada. O SaaS já é talvez uma resposta, e por conta da mudança do comportamento de trabalho, acesso à nuvem direta, aplicações indo para a nuvem, trabalho remoto, você acaba criando uma solução. Eu posso chamar de produto no SaaS, né? Diferente de Zero Trust, eu posso chamar de produto. É um produto entregue como um serviço de assinatura. Múltiplos produtos, múltiplas funções. Mas eu gosto da ideia de você, através de múltiplas tecnologias, compor uma solução, compor um produto no sentido de solução para o seu cliente. Acho que é nessa linha. E aí a ideia é, antes eu precisava gerenciar o meu proxy, o meu firewall de borda, talvez um IPS, DLP, quem sabe, DLP de rede, né? E cada solução dessa com a sua gerência individualizada. Então, a operação ficou uma loucura. Se você pensar somente nesse caso de uso de acesso à internet, o que é acesso à internet? 90% do tempo que a gente faz de trabalho é esse, né? Sim. Acesso a alguma coisa, alguma aplicação, seja da empresa, que já está lá no ambiente de nuvem, contratado como um SaaS, ou... sei lá, você está dentro do escritório, ainda assim, acessando a internet. Né? Pouquíssima coisa, ou cada vez menos vai ficando dentro do data center. E esse próprio data center já está indo para a nuvem, né? Pelo menos de forma híbrida. Então, faz todo sentido você pegar essa sopa de letrinhas aqui, que era gerenciada separadamente, e levar para um ambiente unificado. Um contrato unificado, e você tem um dashboard ali, onde você faz as configurações de cada uma dessas micro soluções dentro do ambiente, Firewall, DLP, Proxy, CASB, né, no mesmo ambiente, e de forma simplificada. Então, quer dizer, vamos ver se eu entendi bem, se eu consigo conectar um pouco do que todo mundo está falando aqui, né? Os dados das aplicações foram para a nuvem. Exatamente. E o que a gente está fazendo agora é levar as capacidades de segurança para esse local onde estão os dados, as aplicações corporativas, que por acaso se chama nuvem. Repensando isso em função de uma mudança de comportamento nossa, de estar trabalhando em viagem, trabalhando de casa, trabalhando de um escritório remoto que é pequenininho. Então,
a questão da discussão de casos de uso, ela é muito ampla, e aí eu acho até interessante a gente abordar um pouquinho aqui a questão de até onde vai essa discussão, né? Quais são essas capacidades, dá para fazer uma lista mínima, máxima, mas a gente definindo o caso de uso, que é muito individualizado, que é muito de acordo com a necessidade de negócio de cada cliente, a gente definir quais são as capacidades de segurança para cada cliente em cada momento diferente. É por aí, Flávio? Eu acredito que sim. Eu acho que o principal erro das organizações é tentar acelerar a adoção de uma nova tecnologia ou de um novo conceito. Seja ele Zero Trust, SaaS ou qualquer outro, né? Acho que, inclusive, esse é um dos motivos pelo qual a Gartner colocou o SSE, né? Porque ela viu que estava causando muita confusão ali de mercado e na visão da Gartner, especificamente, não tinha ainda nenhum fornecedor pronto para entregar uma solução única e centralizada que tivesse todos os pré-requisitos que ela mesma determinou, né? Que fosse apenas um único fornecedor, que tivesse a camada de acesso com serviços de SD-WAN e que tivesse todas as características e capacidades de segurança também, né? Na minha visão, pode ser que ela não tenha considerado a Cisco, né? Porque eu acredito que a Cisco tenha essa mesma visão e preencha todos os requisitos. Mas só para a gente conceituar as duas coisas, nós estamos no conceito de SaaS, a gente está somando conectividade, principalmente SD-WAN, com as capacidades de segurança. Em SSE, ou Security Service Edge, a gente está olhando só as capacidades de segurança, desconsiderando no primeiro momento a questão conectividade, é isso? Exatamente, desconsiderando literalmente, né, a camada de acesso, que eu acho que pode ser um grande erro, mas ao mesmo tempo a Gartner mesmo se corrige falando que, beleza, vamos começar pelo SSE, porque teoricamente é um caminho mais fácil, né, mais simples, e mais tem uma maior prioridade, né, por se tratar de segurança especificamente. Então, invistem em SSE, porém, pensando no futuro, na adoção e na integração de uma solução de SD-WAN, ou seja, de SaaS. Esse é o ponto interessante, falando de use case, né, e simplificar. Então, tem um discurso, esse papo que a gente teve aqui, não é todo mundo que articula, né, é complexo, só que tem uma forma muito mais simples de fazer uma jornada SaaS. Né? Por exemplo, você citou que o motor, né, o principal motor, qual que seria o principal produto do SaaS? Do mais simples, aquilo que a gente tem na TI tradicional que está comprando ali, todo mundo tem, ou tem que ter, se não tiver, está grave o negócio. Mas todo mundo tem que ter esse elemento de segurança tradicional que pode ser consumido via nuvem hoje, né? Que é o proxy. Então a forma de simplificar toda essa discussão é o seguinte: toda empresa hoje precisa repensar o proxy. Quem estiver renovando o proxy tradicional, on-premises, appliance, está 10 anos defasado. Não, eu digo assim, não está 10 anos defasado. Vai dar um passo de 10 anos para trás para o futuro. Meio estranho falar isso, mas vai dar um tiro no pé. Por quê? Porque pandemia, trabalho remoto. Acho que o principal use case hoje, que é emergencial para as empresas, é o trabalho remoto. Por quê? Todo mundo está navegando de casa. Eu só tenho um artigo, 2 dias atrás, era um artigo sobre trabalho híbrido. Um dos maiores problemas que a gente tem hoje são as pessoas acessando a rede corporativa com um dispositivo pessoal. Por quê? Porque ele está agora trabalhando em casa e não é com o laptop da empresa. É com o laptop dele. E a empresa depois dá acesso dele para dentro do corporativo. E muitas vezes porque a empresa não conseguiu habilitar o dispositivo corporativo para ser usado remotamente, né? Tem um cenário pior até, né? Ele não conseguiu mandar nenhum laptop com segurança pro cara. E as empresas que mandaram, que tem o proxy tradicional, aconteceu duas desgraças. Né? Para usar o proxy que ele tem tradicional, o cara tinha que ter uma VPN muito boa. A VPN dos caras não era muito boa. Da maioria, a VPN tá... O problema não é a VPN, o problema é a capacidade, né? Ela nunca foi dimensionada para isso, né? Não estava preparada. O antivírus ficou desatualizado. Por quê? Porque o antivírus também é tradicional. Ele tem um servidor lá dentro de casa que o cara tem que conectar nesse servidor para falar com ele. Aí o antivírus desatualiza. E o terceiro ponto, o proxy também é dentro de casa. O cara fala, deixa o cara navegar direto. Então o cara o funcionário, né? Que virou um grande fator de risco, que é o caso de uso de trabalho remoto. Ele está navegando na internet livremente, sem nenhuma proteção. Fora da VPN. Fora da VPN, com uma máquina que não é da empresa, botar essa dica grave, que não deve ter antivírus, deve ter o Windows pirata, mais ou menos,
né? Sabe Deus que está rodando ali na máquina pessoal da pessoa. A pessoal da pessoa ficou ótimo. E aí depois eu dou acesso corporativo a ele. Volto aqui para usar a minha empresa. Aí de repente a gente vê, nossa, empresa tal, parou, Rensor, que triste, né? Chora. Que maldade. Foram os atacantes que são malvados. E aí você vê como a pandemia trouxe esse alerta, né? Porque quem mais sofreu dos nossos clientes, principalmente, assim, que a gente ajudou e interagiu? Quem tinha a maior parte da sua força de trabalho local, né? Nos escritórios, ou seja, tinha VPN, mas uma VPN limitada. Pontual, né? E de repente, literalmente da noite para o dia, você teve que levar, sei lá, milhares de pessoas para trabalhar de fora. E isso já era uma tendência. Nós, pelo menos da Cisco, não sofremos absolutamente nada. A Né? gente já tinha uma cultura. A gente já tinha uma cultura, tecnologia, assim como várias empresas do ramo de TI, mas, por exemplo, pega bancos. Não tinha essa cultura. O pessoal de banco não tinha Os bancos naturalmente bem muito. E aí isso você falou, Zamay, foi muito crítico. Pessoas começando a trabalhar com máquinas pessoais pelo simples fato do cara não ter um orçamento naquele momento para comprar imediatamente máquinas corporativas para dar para o cara levar para casa. Né? Faltou máquina. Faltou máquina, faltou. Então é tudo junto, né? Tudo junto. Cara, e aí se você, além disso, não tem uma característica de proteção direta para a internet, você fica totalmente dependente de uma VPN, que foi o que aconteceu. Pessoas tiveram que aumentar aquele gargalo ali da VPN, que se tornou um gargalo, né? Para poder dar acesso a essas pessoas remotas. Tem uma solução mais interessante, aí, né? Eu às vezes eu publico no LinkedIn lá, porque eu fico indignado às vezes, né? Tem gente que fala assim, que SaaS é não ter VPN. Cara, tem vendor que coloca assim, SaaS, não ter VPN. Zero Trust, né? Usa o nome do Zero Trust também. Eu ia chegar no Zero Trust, mas antes disso, a morte da VPN. A VPN Zero morreu. Trust Network Access. A VPN morreu, né? A VPN é o vilão. Cara, qualquer SI, né? Assistant Engineer, qualquer engenheiro vai ficar indignado porque, amigo, me explica como é que você manda o tráfego da máquina para sua nuvem SaaS. Ah, não, a gente não usa VPN. Usa o quê? Aí inventa um monte de história bonita e fala, túnel. Meu amigo, isso é uma VPN. Eu sinto te dizer, mas Virtual Private Network parte do princípio de montar um túnel. Mas se não tiver criptografia, é desprotegido. Tem criptografia? Tem. Olha que legal, estamos falando de VPN. Qual que é a chave? Qual que é o método? Qual que é a troca? Um IPsec. Mas não é VPN. É muito louco isso. Uma VPN morreu. É coisa do passado, dinossauro. Não. Marketing. Eu acho que é muito mais da transparência que o serviço dá da perspectiva do usuário. Como ele consome. Como ele consome, de não ter que ir lá e clicar necessariamente em um agente ou fechar essa conexão, né? Essa conexão vai ser fechada de forma automática, transparente para o usuário e vai ser estabelecida ali por alguma presença que essa máquina tem que ter. Uma entidade, né? A presença de um agente na máquina exatamente. Parece que dá arrepio da pessoa, né? Muitas vezes a gente se esquece do valor que tem aquilo ali. Não é só para VPN, né? Tem uma série de outras funcionalidades ali que sem ele você jamais vai ter. E aí os benefícios, né? O trabalho remoto acho que é o principal use case hoje, né? O estudo de caso, né? Que justificaria. Imediatamente todo mundo tem que rever a forma de trabalhar o proxy. Aí eu estimulo que todo mundo senta e vê como que é o seu proxy. O que eu tenho no proxy? Tenho decryption no proxy. Se você não tem decryption, volta aos 2%. Seu proxy está subutilizado. Ah, mas é caro comprar decryption para o proxy. Na nuvem, aí tem pegando aí o marketing, né? Performance infinita. Escalabilidade. Vamos supor que apareceu uma chave de criptografia de X mil bits lá, que é pesada computacionalmente. Não é mais problema seu, meu amigo. Você está contratando aquele capacidade como um serviço. A responsabilidade agora é de quem você contratou. Ele tem que botar 10 servidores, 20 servidores. Aí tem um outro ponto. Puxar outro ponto aqui, ó. Vai cavando, você vai achando assim. Apareceu uma empresa hoje, líder de SaaS, a campeã, top. Como é que chama? Startup Anjo. Ela inventou um IPS da noite pro dia. O unicórnio, né? Ela inventou um proxy ao amanhecer. Ela inventou um CASB do nada, botou tudo debaixo de um capô e colocou. Que IPS usa ali? Que tecnologia tá ali? Como que ele montou o Lego? Como que ele montou aquele Lego?
Aí entra um pouco de confiança, né? Por exemplo, eu vou escolher um player para ir para a nuvem. Vou escolher o Zé da esquina, que tem um rack na cozinha, porque é mais geladinho, né? Pode refrigerar. Botou uma tampa na web, falou, ó, software as a service. Ou vou avaliar uma empresa que ofereça, né, confiança e responsabilidade para a minha empresa. Nota que é uma empresa fazendo negócio com a outra. Então, quando você sentar para rever o proxy, você vai buscar opções no mercado. Qual empresa vai te dar solidez, confiança, aquela que vai estar com o data center sempre up, aquela que vai te oferecer suporte, vai oferecer manutenção para o serviço que você contratou. Você vai estar agora com um vínculo muito maior com ele. Né? Você vai contratar qualquer empresa ou você vai fazer uma avaliação de alguém que tenha um porte, né, para justamente te atender quando as coisas não funcionarem. Né? Quando algo não funcionar. Agora, sabe um ponto interessante, já puxando um pouco o assunto para o que a Cisco pode fornecer com relação a SaaS e SSE, é que se a gente der uma olhada no relatório principal, ali no white paper publicado pela Gartner, por exemplo, ela coloca que existem algumas funcionalidades que são core e outras que são recomendadas, né? Ou Essa seja, é uma discussão importante. não é necessariamente aquela primária que você vai investir, mas pode ser bom que você tenha. E ela coloca esse bom que você tenha, o DNS, segurança na camada de DNS. E quando eu vi aquilo inicialmente, eu falei, cara, na minha opinião, e aí era eu, analista com relativamente pouca experiência, pouca experiência de mercado, falando que, pô, pra mim DNS é core. Isso em 2019, né? E aí, imagina eu, toda apresentação que eu ia fazer para cliente, para parceiro, eu sempre falava, a Gartner fala isso, mas eu acredito que não, que DNS tem que ser, que é fundamental, né? Teria que ser uma iniciativa, uma funcionalidade core ali no seu programa de investimento de arquitetura de segurança. Até que, se eu não me engano, em 2021, a CISA, né, junto com a NSA, lançou um paper tornando obrigatória para todas as agências de governo norte-americanas uma solução de Protective DNS, como eles chamavam, né? De segurança na camada de DNS. Aí não era só mais eu, o Flávio, falando, aí era, né, com todo o apoio da CISA e da NSA, mostrando que sim, segurança na camada de DNS é fundamental. Então, minha pergunta é, o que vocês consideram como core ou como recomendado e como que a gente pode ajudar? Essa eu queria fazer alguns comentários aqui, porque a gente teve no primeiro episódio falando aqui 1 hora com o Luiz Matos sobre Zero Trust, e eu tenho uma certa dificuldade de separar as coisas ou de enxergar Zero Trust como uma discussão separada disso. Eu entendo e respeito o fato de, eventualmente, no conceito que o Flávio trouxe, não ser core, mas, e eu não quero desvirtuar o assunto aqui de SaaS para Zero Trust, até porque a gente já teve uma oportunidade de falar muito de Zero Trust, mas eu acho que a discussão de Zero Trust ela tem que acontecer. Nem que seja para que de maneira consciente você chegue à conclusão de que ela vai acontecer em termos de implementação no segundo momento. Mas ela precisa acontecer, porque a gente está falando de conectividade, de segurança de acesso a dados e aplicações corporativas, e eu preciso ter uma questão de cuidado com o dispositivo, eu preciso ter uma questão de cuidado de privilégio mínimo de acesso. Então, essas discussões elas estão muito, muito, muito próximas. Ok, usando a abordagem do Flávio, talvez não seja core, mas não dá para deixar Zero Trust e não dá para deixar EDR, até puxando um pouquinho XDR, a gente vai ter um episódio para falar de XDR, mas totalmente de lado. Jorginho. Pegando o gancho aí do DNS, né? A gente não tinha mencionado até então o nosso famoso DNS. Para nós é premissa, né? Para nós é tipo obrigatório, já tá lá. Isso que você falou, Flávio, mostra para mim, está muito claro o seguinte: o pessoal não entende, ou pelo menos não entendia. A ficha está começando a cair. Né? Que o valor de DNS na camada de segurança, ou a segurança na camada de DNS, é estrondoso. Né? Isso a gente já vem mostrando para o mercado desde que nós adquirimos lá a OpenDNS, que tinha como base o uso dessa funcionalidade, desse protocolo, para entender o que está rolando em termos de segurança e, inclusive, prevenir, né? Ele é tanto preventivo quanto detectivo. Se você evita um acesso a um ambiente potencialmente malicioso ou conhecidamente malicioso, se você fizer isso já na camada de DNS, e para os leigos, DNS vem antes de qualquer coisa.
Quando a gente está falando de proxy, a gente já está falando de navegação, HTTP, HTTPS. O DNS vem antes disso. Precede a execução de IP, né? Ele vem antes do file, ele vem antes do IPS, ele vem antes do NDR, ele vem antes de tudo. Qualquer coisa que você vai fazer hoje, ninguém digita lá um IP para acessar ou pouquíssima gente faz isso. Pouquíssima gente faz isso. Quando o DNS cai. Exato. As aplicações fazem um request DNS. Nossa, ele cai Então, nesse momento, esse momento é um momento precioso que você tem para entender o que está rolando. E aí entra toda a questão de inteligência, né? Que, claro, eu tenho que ter inteligência muito, muito bem organizada ali para saber de antemão que aquilo que eu estou tentando acessar é potencialmente malicioso ou conhecidamente malicioso. Cara, corta o mal pela raiz. Perfeito. Cara, você não considerar isso como parte integrante de uma solução de SaaS que tem como natureza o acesso à internet, poxa, você não conhece Mas deixa eu fazer um comentário que me ocorreu aqui quando você falava. Por que talvez para nós isso é core, é natural e não existe, é o fundamento dessa discussão, né? O nosso cérebro vai somando coisas às vezes sem a gente perceber, né? Acho que o ambiente que eu conheço pessoalmente mais seguro como usuário é o nosso, é o da Cisco. Nós somos funcionários da Cisco e a gente está num ambiente extremamente protegido. E a gente tem um agente na estação de trabalho e eventualmente a gente não fica muito mexendo lá nele e tal. Eu pelo menos tenho um perfil mais de usuário clássico, padrão, mas desde da implementação inicial dele é impossível eu usar o meu computador sem proteção DNS. E se eu estou fora do ambiente, ele detecta isso e ativa. Se eu estou dentro do escritório, ele detecta que eu estou dentro do escritório, desativa, porque ele sabe que eu também estou tendo essa camada de proteção DNS no meu fluxo de acesso à rede normal. Então, para nós, ele é core, ele é básico, porque implementaram isso para a gente há muitos anos. Olha, a discussão não precisa nem estender muito. Todos os nossos concorrentes estão implementando o DNS. Exatamente. Todos os concorrentes que diziam que não era importante, que não sei o que, nossa, estão lançando. Que legal, só que eles estão assim, a gente tem 10 anos de DNS, né, da OpenDNS. Então, assim, é uma comprovação do próprio mercado, né? Então, aquele cara que dizia, não, você não precisa disso. Não, precisa. Precisa sim, é core. Aliás, o sucesso do Umbrella DNS, todo o mercado, já ratifica tudo isso que a gente está falando. Toda empresa que coloca para funcionar e vê o valor e entende, né, os vetores, né, as ameaças que tem por trás do DNS, os benefícios que ele traz, toda empresa, ela não tira. Sim. Quando ela vê, ela fala, cara, isso é importante para mim. É um vetor. E aí agora a gente tem os analistas, né, a gente fala isso há anos, a gente tem os analistas agora colocando. E alguns movimentos, né, que infelizmente, a gente tem um mercado que aprendeu historicamente, qualquer um se entrar num cursinho de cibersegurança básica, vai ser orientado a para cada problema colocar uma solução. Inclusive vai ter gente que vai falar que esse multivendor, 2 camadas, 3 camadas, sei lá, é bom. É bom na teoria, no puro, né, no preciosismo. Na operação e na complexidade, é um monstro. É um Frankenstein que você não consegue explorar. O SaaS, o fato dele consolidar, você ganha sandbox, você ganha DNS, você ganha proxy, você ganha firewall, tudo junto, bonitinho ali, ativado e funcionando num clique. Você não integrou. Cara, quem já participou de projeto de integração de uma caixa de um vendor com uma caixa do outro para fazer algo de segurança complexo, sabe que não é fácil. Esse valor do SaaS é onde está o maior benefício. Sim. Né? E se você poder explorar capacidades de inspeções complexas num clique, como serviço, sem se preocupar com a performance. E isso que tem que vir para a conta. Né? Então, por exemplo, a gente tem, às vezes, projetos, a gente tem o proxy tradicional. Vamos falar de simplificar. Entrada do SaaS, trocar o proxy. Nós temos proxy. WSA, Ironport, fantástico. Tem cliente nosso que estava renovando o proxy. Falha nossa. A gente tem que avisar para ele, não renova o proxy assim, sem antes ouvir a história de nuvem. Aí você compara o preço do proxy com o preço da nuvem. Normalmente as pessoas, não, eu quero pagar mais barato, eu quero pagar o mesmo preço. Só que a nuvem está te dando muito mais coisas que você não tinha. Estou descobrindo gap de segurança. Você tinha gaps. Você tinha que ter o DNS, você tinha que ter o sandbox, você tinha que ter alguma coisa ali. Para mim, o core é proxy, DNS, sandboxing
e alguns recursos de CASB. Esse é o core principal. Ah, Zé, mas você não acredita em DLP? Acredito em DLP. Só que eu acredito numa estratégia de DLP um pouco maior. O DLP é um custo caro, né, para fazer feito pontualmente na rede e numa borda. É uma discussão um pouco mais ampla, envolve endpoint. Um DLP mais efetivo envolve endpoint, é uma soma de fatores. Então, na entrada da jornada SASE, né, foco no SSE, foco no proxy e foco em algumas inspeções. Aí o DLP você pode pôr no orçamento do ano que vem. Entra na nuvem, põe para funcionar, e o pôr para funcionar é muito rápido. Né? O Jorge aqui, vocês podem me dizer, no projetos que não são estressantes, que entram em funcionamento rápido, pouquíssima dor de cabeça com TAC, né? Com chamado, suporte de problemas. Então, assim, tem muitos benefícios que estão depois da venda do produto, né? Da subscrição, que normalmente é muito difícil pôr na equação. Então, a gente vem procurando mostrar, né, esse TCO, né, o Total Cost Ownership, quanto custa manter uma solução tradicional versus quanto custa manter uma solução de subscrição. E aí, não gostei, não renova, pega do outro depois. Né? Então, assim, hoje as empresas têm um poder muito grande, né, de se beneficiar consumindo, né, segurança por aí. E aí o soma do Zero Trust também tem que vir na equação, mas são coisas mais simples. SaaS prega muito a forma de consumo. Vou consumir as capacidades de segurança como subscrição, como serviço. Vou ganhar mais coisas, vou consolidar e vou simplificar. Serei mais efetivo. Zero Trust prega numa metodologia onde você tem que aplicar políticas de segurança para toda a empresa. Já foi o tema de Zero Trust, mas o problema do Zero Trust que eu vejo é que o pessoal deturpa a metodologia e leva assim, Zero Trust para VPN. Isso existe há 10 anos, 20 anos. Chama Role Based Access Control. Zero Trust para máquina terceiro. Chama Web VPN, já tem há 10 anos. Só está sendo marketeado diferente. Sim. E está forçando o cliente a acreditar que ele está fazendo Zero Trust e tirar a visão de arquitetura. O Zero Trust tem que ser uma mentalidade da empresa para todo 100% do acesso de 100% das pessoas que estiverem acessando um recurso corporativo, eu tenho que ter requisitos de confiança mais elevados. Quero saber se o PIC é o PIC, se você é você. Quero saber se a máquina que você está usando é aderente ao que eu coloquei como mínimo. Se ela está com antivírus, se ela está com EDR, se ela está... Quero validar isso antes de acessar o quê? Qualquer coisa, não só a VPN. Aí que eu vejo, não, vai só na VPN aí, promove os Frankenstein, que vai botar MFA do um com o negócio do outro, e a VPN, aí a VPN vira o vilão. A VPN não funciona, é ruim, é o problema. Não, você implementou um Frankensteinzinho. Você pegou o MFA de um cara que só faz MFA, você pegou a VPN de um cara que só faz VPN, você pegou o endpoint que só faz... Você não tratou como um sistema, você não tratou como uma arquitetura aquilo. E você não cobriu o resto. E o Wi-Fi? E o cabeado? E a aplicação que vai direto para a nuvem, que passa pelo SaaS? Que nem entra na rede. Né? Então, vem muito assim, se vou encarar como uma arquitetura ou se vou encarar como matar o meu leão hoje dessa noite aí, tapar o buraco porque algum executivo me cobrou ZTNA. Só que aí o que eu vejo, os executivos estão ficando cada vez mais conhecedores de cyber. Já vejo empresas que estão descendo para TI, para SI, requisitos abrangentes. O resolve o que eu estou te pedindo, Zero Trust, um tapa-buraco da VPN, misturando um Frankenstein gigante. É um trabalho um pouco mais longo. É muito mais fácil eu comprar uma VPN do que especificar e comprar uma VPN, do que especificar e comprar um projeto que eu vou ter que olhar um pouco mais abrangente. Mas eu queria fazer um comentário aqui. No episódio de Zero Trust, a gente passou muito por cima do assunto safe. E o Zamay trouxe uma questão de arquitetura aqui, que é importante a gente deixar para os nossos parceiros. Né? Então, safe, a gente lembra que a gente comentou por cima, é uma metodologia de análise dos fluxos de negócio, dos fluxos de informação, em contrapartida ou em analogia aos fluxos de negócio da empresa. Então, você entender quais são as necessidades de negócio, quais são os fluxos de informação e quais são as capacidades que eu preciso. Um exemplo simples,
a gente falou o tempo inteiro aqui hoje de acesso remoto, a gente trabalhando de casa. Então, se eu estou trabalhando de casa e a minha empresa usa Salesforce, por exemplo, eu preciso ter na minha máquina um EDR, eu preciso ter proteção de DNS, eu preciso passar por um proxy, eu preciso eventualmente passar por um CASB, eu preciso passar... Então, quais são as capacidades de segurança que entre eu e o meu computador e a aplicação em nuvem, eu preciso passar para garantir a integridade de dados e aplicações corporativas. Isso é o SAFE, isso é o que a gente chama de SAFE, e aí eu queria deixar uma mensagem para o pessoal que está escutando a gente, que a gente tem isso como uma ferramenta fácil e simplificada de construção dessa arquitetura online para os nossos parceiros, que através de um questionário você vai conversando com o cliente e ele vai te demonstrar depois num resultado gráfico. Até estendo e parabenizo aos nossos parceiros que já articulam essa metodologia. De forma metodologia proprietária simples, também, né? Uma metodologia clean, simples, não tem nada a ver com marca de nada. Uhum. É uma forma de mostrar, né, onde eu tenho que posicionar a segurança, fluxos de negócio. É um linguajar mais simples. E tem parceiros que estão articulando muito bem, e alguns clientes também, algumas empresas. Sim. Conversei com o CISO uma vez que o plano diretor dele, a capa do plano, foi montada por eles, né, a própria equipe desse cliente fez. Né, a capa era a capa do Safe. E aí ele me mostrou, né, ele pegou exatamente o que a metodologia diz, separar em domínios, né, tem os domínios que você separa onde que você vai atuar, e aí separa os fluxos de negócio, e analisa nesse fluxo de negócio, assim, a máquina está trabalhando em casa e está acessando uma aplicação de negócio. O que passa de segurança ali? E aí pega, só para fazer esse exercício você pega vários gaps, né? Nossa, não tem nenhum proxy aqui entre o usuário que está em casa e o cara... E aí é um método interessante porque, apesar de toda a consolidação, a gente está falando de SaaS, né? Está falando de Next Generation Firewall, né? que é necessária essa consolidação, mas a gente ainda precisa pensar nas tecnologias em si, né? E aí o Safe mostra exatamente isso. Poxa, do início ao fim, quais são as funções de segurança que eu preciso ou deveria implementar para manter uma comunicação segura, né? Dentro do que eu acredito. Então, aí você tem lá o DLP, você tem a controle de identidade, você tem o Firewall. Então, pode ser que esteja numa mesma caixa, pode ser que esteja na nuvem, não importa. Né? Para a gente começar a aterrissar aqui e encerrar o nosso episódio, eu queria colocar na mesa um outro ponto aqui. Dá para fazer tudo isso de maneira tranquila para o pobre do usuário aqui? Eu me coloco numa posição, talvez eu seja o que menos tenho conhecimento técnico da mesa, e eu fico pensando, dá para fazer tudo isso sem acabar com a minha vida? Rapaz, acho que segurança nunca foi vista com bons olhos pelo usuário final, né? Pelo menos a grande maioria. E segurança é para isso mesmo. É para dificultar um pouco a vida do usuário. Claro que você tem que equilibrar, né? Mas eu acho que dá, sim. Eu acho que dá. E os produtos, o que a gente está vendo, primeiro houve a complexidade. A complexidade se mostrou inviável de você administrar. O que está acontecendo agora? Vamos simplificar. Simplificar por meio de consolidação, simplificar por meio de funcionalidades mais básicas mesmo. Assim, poxa, o que é mais importante num proxy? É eu proteger em relação a um acesso malicioso ou eu controlar o que o cidadão está fazendo na internet, tantas horas de Facebook por dia? Cara, não se faz mais isso. Né? Então, você está tirando um pouco do ônus já da administração, isso se reflete no usuário. O usuário está usando de uma forma mais simples. Essa é a minha visão. Sim. Lembro do marketing não vou deixar o cara jogar no Facebook. Quem que joga no Facebook do trabalho? Ou você tira o celular, deixa seu celular fora, de onde quer que você esteja entrando para trabalhar. Ou você, cara, assim, monitora integralmente. Né? Tem empresas que é hábito. O funcionário chega, deixa o celular num escaninho. Né? Por quê? Porque ele trabalha com atendimento, trabalha com pessoas. Bem específico. Aí né? foi o caso do MFA, né? O MFA bonito no celular. Ele não tem celular. Exato. Aí a gente tem uma outra solução que usa lá um coordenador de área. Tem as exceções, né? Claro. Tem ambientes que realmente críticos, super sigilosos, cara. Dados sensíveis. Exato. Mas não é a grande maioria, né? Então acho que tem como
fazer isso, né? Você citou um exemplo pontual. Não, tem que não, agora- peraí. É importantíssimo. Tem um monte de gente ouvindo aí que implementou e Sim. sabe que, assim, fazendo direitinho, né, conhecendo, é bem mais simples que várias outras soluções. É Exatamente. muito mais simples que implementar, por exemplo, o cenário tradicional. Uhum. Botar todo aquele miolo pra funcionar direito. Começando por aquilo que vai te trazer um resultado mais rápido e mais eficaz, Perfeito. né? E aí a eficiência da sua operação, aí você vê, né? Aos poucos, você vai ajustando ali Porque nessa processo. resposta aí não é só o endpoint, né? Às vezes pensa Não. só no endpoint e no usuário. Mas o fluxo dele tá passando num miolo lá, qualquer errinho que o cara faz, esse miolo impacta o usuário. Não é só o endpoint, Flavião, mas aquele agente único que hoje eu tenho na minha máquina ajudou um caminhão. Pô, a gente fala muito de simplificação, né? Convergência, a ideia de convergir soluções é justamente essa, né? De simplificar a operação, o gerenciamento, a adoção, a implementação. Então, a gente seria muito incoerente se a gente não adotasse na prática o que a gente tem como discurso. Então, se a gente está convergindo uma solução, está unificando tudo ali através da nuvem, a solução como um agente que vai ser um intercomunicador dessas capacidades, ela tem que ser unificada também, né? Então, o Cisco Secure Client, que é a evolução ali do Cisco AnyConnect, como popularmente ficou conhecido, principalmente pela característica de VPN, né? Hoje é uma solução modular, né? Hoje é uma solução que incorpora várias funcionalidades diferentes, que pode ter o EDR, que pode ter o Roaming Client, né? Que é o software, o agente que vai proteger o dispositivo do funcionário quando ele não estiver dentro do ambiente corporativo e quando ele estiver dentro também, né? Ele tem, como você falou, as duas capacidades. Então, segurança sempre vai ser sobre essa balança entre usabilidade, experiência do usuário e segurança efetivamente falando, né? Hoje, a gente consegue ter isso muito mais equilibrado, né? Sem pender muito para o lado. Porque, normalmente, o que acontecia antigamente? A gente apertava a segurança, experiência do usuário lá embaixo. É uma premissa básica, né? Os clientes, ninguém quer sair instalando software diferente na máquina, mais software. Eu conheci algumas empresas que demorava meia hora para ligar a máquina. O funcionário chegava, ligava a máquina dele, demorava meia hora de tanto processamento, de tanto agente, tanta coisa que tinha na máquina de segurança, Sim. né? Que visa ali controlar, mas que afetava a produtividade. Né? Então, esse balanço entre você ter poucos agentes na máquina para desempenhar, eu acho que é uma diretriz, acho que de todas as empresas, né? Não quero sair colocando mais um agente. Aí quando eu tenho um cara que é VPN, que é DNS, que é CASB, que é SIG, né? Que é proxy, que mais? Que é behavior. Análise né? de telemetria. Análise de telemetria, behavior análise, né? O que é o NDR. Agora o mercado chama de NDR. Quando eu tenho tudo isso num cara só, aí o cliente fala, pô, não precisa instalar nada, é só ativar o módulo. É só ativar o módulo, não precisa instalar mais nada. Já está lá. Ele passa a consumir o recurso. Né? E existe um gerenciamento muito forte de consumo de recurso. Naquele único caso, porque, por exemplo, se eu tenho lá 3 agentes, como que você garante que os 3 agentes não vai bater 15% de CPU na máquina? Se cada um é de um vendor. Aí se você tem um agente só com vários módulos, esse cara administra o consumo. E no nosso caso é um agente muito mais leve, né? Porque a grande parte desse processamento que ele faz está na nuvem. Né? Então, o que é melhor? Você aproveitar o processamento ali local da máquina, que tem recursos limitados, ou toda a escalabilidade e a inteligência que a nuvem já oferece. Né? Então, muito é feito fora do dispositivo do usuário. Por isso que ele é um agente tão leve. A vantagem do que o Zalmay comentou sobre você ter menos preocupação com processamento, com capacidade de processamento. Eu vou fazer um comentário final aqui, um pouco mais distante das questões técnicas, e deixo aberto a quem quiser fazer mais algum comentário antes da gente encerrar. Eu acho que para os nossos parceiros também é importante pensar, o Zalmay falou bastante da questão de consumo, como consumir, como um serviço, etc. E eu acho que essa é uma discussão de competitividade. Né? Trabalhamos num mercado competitivo, mercado de cybersecurity, e a forma como você apresenta isso para o cliente, a forma como o cliente vai consumir tudo isso, ela é uma discussão primariamente sobre a nossa ótica de competitividade. Então, ser mais competitivo ao apresentar uma solução flexível, uma solução que cresce de acordo com o que o cliente precisa, você pode diminuir eventualmente, que é pago como um serviço, que é pós-pago, que é medido de uma maneira inteligente. Então, eu acho que essa é uma discussão importante. Hoje, há muito tempo, a gente tem maneiras inteligentes de construir modelos de negócio e de consumo das nossas tecnologias muito diferentes das tradicionais. Então,
que é uma discussão de competitividade. Eu acho que isso para mim era meu comentário final aqui importante. Sim. Isso é muito importante porque, apesar da gente produtizar o termo, né, um SaaS, isso é muito uma jornada. Uma jornada que depende do ponto de início que vai ser diferente para cada organização, para cada cliente. Então a gente pode conversar com um cliente que tem uma maturidade de segurança muito avançada, ele já tem um NAC, ele já tem um proxy, ele já tem um CASB, um DLP, mas, por exemplo, falta segurança na camada de DNS, que é, na verdade, acho que é a realidade de 90% das empresas que a gente conversa, né? Começar por aí, né? É meio que um coringa, né? O Cisco Umbrella como segurança na camada de DNS, que a gente comece essa jornada por ele, né? Porque a gente vê como um ponto que falta, né? Eu gosto desse discurso. Começa humilde. Começa humilde, começa isso é pequeno, né? E vai evoluindo. Exato. E pela própria lacuna que existe nessas empresas, né, nessa camada de DNS, é uma forma muito simples de você iniciar esse processo, né? É simples de várias maneiras. É simples porque ele não vai interferir em praticamente nada na sua estrutura. Você pode manter temporariamente seu proxy, seu firewall, tal, como nós falamos. O DNS vem antes de tudo. Aí você avalia, qual o resultado que você está me dando em termos de proteção. E aí expande aquilo ali para o seu proxy, leva, né? Por que não? E alguns benefícios básicos disso mesmo, até correlacionando e fazendo um callback aí do que o Zamai começou falando sobre o problema de ter várias caixas e fazer de segurança no hardware, né, especificamente. Quando a gente joga isso para a nuvem e a gente tem essa implementação do Umbrella como segurança na camada de DNS, pelo menos num ponto inicial, a gente tem um aproveitamento melhor de performance. Porque, como ele acabou de falar, se a gente está bloqueando um tráfego que é malicioso na camada de DNS, isso significa que nenhuma outra solução de segurança vai precisar fazer o processamento desse tráfego. Vai precisar abrir esse pacote, fazer a descriptografia. Então, a gente acaba desonerando, né, outros equipamentos que teriam que fazer esse processamento. Né? Então, é meio que um benefício implícito, né? Corta mal pela raiz. O DNS, por si só, ele diminui ele melhora a performance do todo. De todo o restante. Isso é um efeito que fica muito visível quando nós fazemos os testes, né, em clientes. Né? E nós fizemos vários, claro. A gama de clientes também está aumentando bastante e a gente vê. É imediato, quase que imediato, na verdade, o efeito. Né? Rapidamente você vê a quantidade de eventos, a carga nas próximas camadas vai tendendo a diminuir. Diminuir, né? Pouco a pouco. Até eu acho que encontrar nessas provas de valor que a gente faz, acho que muitos dos parceiros também devem ter tido esse tipo de experiência de se deparar com um ataque já acontecendo. Né? Exato. Está em andamento. Em andamento. E o Umbrella, de dados, ataques. E aí ele entra na camada de detecção, né? E aí vai te ajudar em todo o processo que vem depois, de resposta a incidente, tal. Aliás, eu diria que o Umbrella é uma das únicas soluções que em um ataque de ransomware, por exemplo, que é mais complexo, né? Ele pode te ajudar em 2 momentos. Antes do ataque acontecer e depois. Durante e depois. Porque se esse ambiente já foi comprometido e ele tiver algum mecanismo de comando e controle no protocolo DNS, ele vai conseguir identificar também. Um grande exemplo, o WannaCry, 2017. Nenhum cliente Cisco com o Cisco Umbrella foi vítima do WannaCry. Algo me diz que a gente vai voltar a esse assunto no episódio do XDR logo mais. Podemos falar o dia inteiro sobre isso. Até para encerrar aqui, o que eu diria, né? Existe uma oportunidade muito grande hoje. Cyber está na cabeça de todo mundo. Todas as empresas de todos os tamanhos desesperadas, né, com isso. O que eu diria para os nossos ouvintes aqui que estão participando? Ajudem as empresas. Façam uma revisão do proxy /DNS. Do proxy. Se aquela empresa, qualquer tamanho, estiver se protegendo na navegação web num equipamento on-premises, leia-se proxy ou NG Firewall, URL filtering. Num equipamento tradicional, que esse cara teria que entrar na empresa e conectar, ele tem a oportunidade de diminuir o custo, aumentar a eficiência, aumentar a cobertura, reduzir a complexidade e simplificar, simplesmente mudando a forma de consumo do on-premises para o software as a service, como uma entrada de SaaS. O fato de ser nuvem abre o leque de empresas para quem tem 10 usuários. A gente fechou um projeto com um escritório de advocacia, extremamente crítico com as informações que eles lidam,
10 funcionários. Cisco. Uhum. Quando que você imaginou que você ia vender um proxy Cisco para 10 funcionários de um escritório de advocacia? Eles fecharam o quê? Uma subscrição de 10 usuários, Umbrella Sig, todos, e também com a EDR, né? Então a gente fechou duas pontas. A gente fez uma consultoria e falou assim, não vou te vender um firewall muito grande, pode usar esse aí que você tem que tá bom. Tá? Vamos ver onde nasce o ataque, DNS Sig, Umbrella, e vamos proteger onde roda o ataque, endpoint. Então um pacotinho de subscrição, 2 produtos, Enterprise Agreement. Não fechou o Enterprise Agreement, porque eram 10 usuários, né? Uhum. O Enterprise Agreement ainda tem ali um limite, mas uma conta por mês, e o nosso integrador que está participando também colocou na mesa a opção de fazer pagamento mensal por uso. O escritório vai crescer, paga 10 usuários, paga 15, paga 20, que é uma modalidade que tende a crescer, né, que é você pagar esse consumo por demanda. Se eu tenho 10 usuários, eu pago 10. Se eu tenho 15, eu pago 15. Se eu tenho 20, eu pago 20. Melhor Né? Então, e isso aí gerido pelo integrador. Né? Então, não era o alvo aqui, talvez a gente tenha uma só específica para falar disso, né? Mas esses modelos de consumo hoje estão disponíveis e estão ali para ajudar as empresas. Então, aumenta o espectro de atacar um mercado que às vezes a pessoa pensa assim, Cisco é muito caro, não vai chegar no meu escritório de 10 usuários. Não é para mim, né? Gente, tem vários, já tenho vários pequenos rodando. Isso é muito importante, eu acho que ele falou. Democrático. Uma solução democrática, né? Democrático. E cibersegurança tem que estar presente na cabeça de qualquer organização hoje em dia, independente do tamanho. Não existe esse conceito de que, eu não sou um alvo interessante, porque eu não tenho valor. Não, todo mundo pode ser vítima ali de um ataque cibernético e todo mundo tem que estar pronto, né? A diferença da empresa que vai abrir amanhã e da que vai fechar é o nível de visibilidade que ela tinha de detecção e resposta, né? Então é muito importante você comentar isso, porque a gente estende essa possibilidade de conversa para qualquer tipo de organização, independente do tamanho e do segmento de atuação. Que interessante essa analogia, né? Mas eu sou pequenininho, eu tenho 10 usuários. Mas você lida com as informações judiciais de uma das maiores construtoras do país. Supply chain ataque. Não vou atacar a construtora, eu vou atacar a empresa de direito que está fazendo tudo ali, que ele tem informação boa do cara. Como já aconteceu, né? Tem vários exemplos, né? Então, assim, não é a criticidade não é pela quantidade de pessoas e usuários, é pelo tipo de informação que você opera e administra. Perfeito. O valor está no dado ali, né? Isso aí. Bom papo, bom papo. Muito bom. Fechamos, senhores? Fechamos. Obrigado, turma. Obrigado, audiência. Continuem com a gente. Vamos para o próximo episódio. Valeu. Valeu, galera. Valeu, galera.